Queridos irmãos, a graça e a paz, é sempre bom, um privilégio muito grande estar aqui com vocês para compartilhar essa gloriosa palavra que tem transformado muitas vidas, muitas famílias. Eu creio que essa palavra também de hoje vai impactar a sua vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6, obrigado. E nós queremos falar nessa noite sobre equipamentos de Deus para a defesa da família. Repita comigo, equipamentos de Deus para a defesa da família. Essa está muito fraco, está muito fraco. É porque você não jantou ainda? Não se preocupem, após o culto o pastor vai levar vocês para uma churrascaria, viu, irmão? Vamos lá, diga comigo, equipamentos de Deus para a defesa da família. Amém? Famílias equipadas, vitórias alcançadas. Vamos ler a palavra de Deus a partir do versículo 10, capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10. E após a leitura você vai deixar a sua Bíblia aberta em nome do Senhor Jesus. Diz assim, queridos irmãos, a palavra de Deus escrita pelo apóstolo Paulo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Querido Deus, em nome de Jesus, capacita-nos, nós somos incapazes, ajuda-nos, ilumina nossa mente, para que possamos falar aquilo que está no teu coração, para que possamos, ó Deus, transmitir uma palavra de ensinamento, uma palavra que venha causar uma profunda mudança na nossa vida, na nossa família. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém? Sentem-se com as suas Bíblias abertas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, como vocês sabem, esse livro foi escrito pelo apóstolo Paulo, e esse livro ele tem duas divisões. Os 3 primeiros capítulos, Paulo está se referindo no aspecto doutrinário. No aspecto doutrinário, ele fala sobre a questão ideológica, nos 3 primeiros capítulos. Mas os capítulos de 4, 5 e 6, eles se referem a um aspecto prático. É interessante que tudo que ele ensinou nos capítulos anteriores, o 1, 2 e o 3, serviu de base para os capítulos que seriam, obrigado querido, pragmáticos, práticos. E é interessante que esse contexto de guerra, de batalha espiritual, termina após o contexto sobre família. Você vai perceber
que no capítulo 1 ele começa dizendo que a gente deve ser imitadores de Deus como filhos amados, e aí ele vem as orientações sobre o relacionamento social que um patrão empregado, que o escravo e o latifundiário deveriam ter como servos de Deus, o comportamento, o testemunho, e aí ele vem sobre a questão da família, orientações básicas sobre uma família bem estruturada. Queridos irmãos, e agora ele vem sobre a questão da guerra, da batalha espiritual, que todos nós estamos inseridos. Todos nós. Por mais que você seja um novo na fé, um novo convertido, você está inserido nessa guerra. É interessante, amados irmãos, que o nosso lar é o lugar onde mais apresentamos, revelamos as nossas fraquezas, as nossas debilidades, o nosso egoísmo. É lá onde nós revelamos a nossa verdadeira identidade. E o inimigo sabe muito bem disso, porque Deus, quando quis espalhar o seu reino, a sua bênção sobre as nações, ele usou uma família e não um indivíduo. O projeto de Deus é que cada família seja uma família de sacerdotes. Cada família seja uma família missionária, que possa espalhar a glória de Deus sobre as nações. E Satanás sabe muito bem disso, que esse é o projeto de Deus. Por isso que ele investe de uma forma muito terrível sobre as famílias. Mas, amados irmãos, é interessante que nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo está usando uma linguagem chamada metáfora. Porque aquilo ali não é uma questão literal. Você não vai andar com a espada, literalmente, na rua, brigando, vestido como um soldado, porque ele está preso, está olhando os detalhes de um soldado romano. E Deus inspira o apóstolo Paulo para tirar algumas lições. E vocês sabem muito bem, amados irmãos, que ele começa a falar sobre essas metáforas, que representam, amados irmãos, o estilo de vida de cada um de nós. Todas essas armas poderosas de Deus representam um estilo de vida que nós precisamos viver. Mas, queridos irmãos, infelizmente vivemos em uma sociedade conturbada por determinados segmentos culturais que têm prejudicado profundamente as famílias. Veja alguns aspectos desses movimentos que estão minando e desconstruindo o casamento e a família. A cultura do sexo casual. É o sexo sem compromisso. E é interessante que ele também fala sobre o sexo sem namoro. Isso acontece muito no carnaval, num clube, quando alguém se encontra e sente uma certa paixão, os dois se envolvem, e aí isso se chama de a cultura do sexo casual, que está dominando hoje a nossa sociedade. O outro aspecto aqui é a cultura da coabitação. Morar juntos sem se casar, sem um compromisso permanente. E o outro aspecto que tem prejudicado muito a família é a epidemia do divórcio. E parece-me, amados irmãos, por incrível que pareça, existe uma espécie de competição entre o mundo e a igreja. Porque, irmãos, o mesmo número de divórcio que existe hoje na sociedade, no mundo, é o mesmo número hoje, infelizmente, que existe de divórcio no meio da igreja evangélica. Infelizmente. E a outra cultura que está
também influenciando negativamente a nossa sociedade e, consequentemente, a família, é a cultura do homossexualismo e a união homoafetiva. Nós não queremos entrar nesse detalhe, porque tem muita coisa para a gente falar nessa noite. O outro aspecto também é a luta pela legalização da identidade de gênero e do aborto. A cultura do casamento como um contrato e não como uma aliança. E por incrível que pareça, existe até alguns que se dizem evangélicos que firmaram apenas um contrato e não um casamento, porque se não der certo, a gente se separa. Outro aspecto cultural é o empoderamento feminismo exagerado. O outro aspecto cultural que tem prejudicado a família é a cultura do liberalismo na relação conjugal. Tudo é válido entre quatro paredes. E não é bem assim. Isso é uma realidade muito grande nas famílias, até mesmo que se dizem evangélicas. A batalha espiritual, amados irmãos, é uma realidade predominante e abrange todos os aspectos do relacionamento familiar. E quem ignorar esta batalha estará em grande perigo. Infelizmente, amados irmãos, as famílias, elas sempre enfrentarão conflitos. Sempre. E quero que vocês, como famílias, compreendam que há um complô no mundo espiritual da maldade para destruir as famílias, inclusive a sua, através de sentimento de culpa, sentimentos compulsivos de suicídio ou homicídio, depressão profunda e desânimo, pesadelos constantes, falta de sossego e insônia, desejos sexuais compulsivos e ilícitos, enfermidades misteriosas e incuráveis, recusas constantes de relacionar-se com o seu cônjuge. Mas também, amados irmãos, há uma estratégia divina a nosso dispor para vencermos. Deus enviará os seus anjos para cada nível de guerra que enfrentaremos. E se estivermos equipados corretamente, com certeza vamos vencer em nome de Jesus. Mas antes de entrar nessa batalha propriamente dita, nós precisamos, em primeiro lugar, não subestimar o inimigo. Tratar o inimigo como se ele não tivesse nenhuma força, nenhum poder, nenhuma influência. Isso é criação da mente humana. Alguns até brincam com o inimigo. E nós não devemos subestimar o inimigo e, principalmente, superestimar o inimigo. São aqueles que valorizam demais o poder das trevas, as obras de Satanás. São aqueles que, quando vão dar o seu testemunho, irmãos, contam as desgraças, as atrocidades. De 100% do seu testemunho, somente 10 ou 5% ele fala a grandeza de Deus, o que Deus fez na vida dele, exaltando as obras de Satanás. Mas também, amados irmãos, não podemos espiritualizar o natural e naturalizar o espiritual. O diabo muitas vezes tem causado um desconforto na sua casa, uma intriga ali, um prejuízo mais adiante,
levando a vítima a considerar os fatos como casualidade ou coincidência. São pessoas que estão naturalizando o espiritual. Nosso dever, como combatentes, é defender os valores preciosos da família e não abrir mão. Por isso, devemos, em primeiro lugar, irmãos, ser um combatente corajoso e fortalecido. Olha o que diz o versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E Paulo nos dá uma dica no capítulo 3, versículo 16. Quando ele está orando pela igreja, ele pede para que aqueles irmãos sejam fortalecidos no homem interior. E ele está dizendo para que você enfrente essas batalhas, essas investidas de Satanás sobre sua família. Você não pode enfrentar essas batalhas sem o poder do Espírito Santo. Porque é no poder do Espírito Santo que somos capacitados para sermos vitoriosos. E aí ele diz: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Queridos irmãos, você não pode esquecer disso. A coragem começa no lar, com aquilo que comunicamos aos nossos filhos. E a outra coisa que nós precisamos ser, amados irmãos, nós precisamos ser um combatente preparado, não despreparado. Olhe para o versículo 11. Vistam-se aqui também significa um estilo de vida. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Não são as armaduras carnais humanas. Não é a lógica humana. Não é a lógica da filosofia. A lógica da teologia. Mas é a lógica de Deus. As armaduras de Deus. E queridos amados irmãos, quando ele fala vistam-se, no capítulo 4, versículos de 22 a 24, ele fala sobre essa questão do estilo de vida, como filhos de Deus, precisamos ter. E aí ele diz: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Terceiro lugar, precisamos também ser, amados irmãos, combatentes vigilantes. Olhemos para o versículo 11, essa parte B que diz assim: para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vigilante. Nessa batalha, amados irmãos, não podemos dar trégua nem um segundo. Não podemos descansar nem um segundo. Essa batalha, ela é 24 horas por dia. O inimigo está investindo 24 horas por dia e nós não podemos descansar. Foi o que aconteceu num certo filme que eu assisti. O soldado estava na guerra e aparentemente havia um aspecto de paz. Ele estava por trás de uma trincheira. E aí ele, pensando que os inimigos tinham ido embora, ele resolveu tirar o capacete. No momento que ele tira o capacete, irmãos, alguém
lança uma bala na cabeça dele, o inimigo. Só por causa de apenas 2 segundos. Assim que ele tira o capacete, ele leva uma bala na cabeça. Isso significa, amados irmãos, que nessa batalha não podemos dar trégua nenhuma, nem um segundo. Nós precisamos também ser combatentes resistentes. Versículo 13, por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, olha que impressionante. Paulo não fala que nós teremos derrotas. Nessa batalha, com certeza, todos nós já somos vitoriosos. E seremos vitoriosos. E continuaremos sendo vitoriosos. Porque ele diz isso. E depois de terem vencido tudo, Paulo não diz, olha, de repente vocês vão se sentir vencidos, ou seja, vitoriosos. Vocês vão ter vitórias momentâneas. Mas ele fala, vencido tudo, permanecer inabaláveis. Significa que você precisa ser um combatente resistente, não recuando. E ainda, queridos irmãos, precisamos ser combatentes não acomodados. Permanecer armado. O texto diz, no demais, irmãos, Paulo está afirmando que a vida cristã normal, descrita nos capítulos anteriores, não pode ser alcançada sem uma batalha espiritual. Para sermos soldados aprovados, precisamos usar as armas que Deus aprova. Não são as armas que a denominação aprova. Não são as armas que o seminário teológico, que é importantíssimo, aprova. Mas as armas que Deus aprova. Porque muitas vezes nós usamos armas que Deus não está aprovando. Esses equipamentos, amados irmãos, são figuras que ilustram o estilo de vida do guerreiro em Cristo. Vejamos alguns aspectos desses equipamentos que precisam para o estabelecimento de uma vida vitoriosa como famílias. Em primeiro lugar, precisamos estar equipados com a verdade e a sinceridade. Vamos olhar para o versículo 14. O versículo 14 diz assim, portanto, se referindo ao que ele estava falando, fiquem firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Queridos, o cinto da verdade representa as verdades do Evangelho vividas no cristão. Significa um compromisso com a verdade. Ou seja, a nossa família precisa ser uma espécie de embaixada do reino de Deus. Algumas famílias, amados irmãos, infelizmente, adotaram um estilo de vida de mentira. É por isso que Paulo fala no aspecto prático, no capítulo 4, versículo 25, ele diz que nós somos membros um dos outros e devemos falar a verdade. Antes dele entrar no contexto sobre família. Amados irmãos, o cinturão é o que segurava a espada. Se você não pratica a verdade, você não pode usar a palavra da verdade. Por quê? Porque Jesus fala no capítulo 8 sobre o pai da mentira. E Jesus diz que todo aquele que tem um estilo de vida de mentira,
ele se torna uma espécie de filho do diabo. Porque o diabo, ele nunca se firmou na verdade. Tudo que ele fala é mentira. Tem uma capa de mentira. Amados irmãos, a mentira abre novas feridas. As mentiras prejudicam a confiança no relacionamento familiar. Infelizmente, existem mentiras se passando como verdade em muitas famílias. Existem mentiras que estão escondidas até hoje nas relações familiares. Existem famílias que o mais importante não é a verdade e a autenticidade, mas sim as aparências e o que os outros vão pensar. Uma vez eu estava no encontro de casal. Eu me lembro muito bem, já tem um certo tempo, quando deram a palavra para uma determinada irmã falar sobre o seu esposo. Cada um ia falar sobre o seu esposo, as qualidades. E aquela irmã falou com tanta convicção, com tanta certeza, que todos aplaudiram. Só que eu conheci a história daquele casal. Eu conhecia a história do marido. Conhecia a vida que ele estava vivendo no presente. Porque ele havia abrido o coração comigo. E ela disse assim: eu tenho certeza absoluta que o meu marido nunca me traiu. E eu conhecia o sujeito. Uma mentira se passando como verdade. Às vezes, acontece isso na nossa casa. A esposa mente para o marido mente para a esposa. E não se consertam. A mentira ainda permanece, ainda está em voga. E você não tem autoridade nenhuma de se levantar como um guerreiro se você está escondido por trás de uma mentira. Porque a mentira é um instrumento poderoso de Satanás. Por isso que ele fala sobre essa questão aqui, amados irmãos. Ele diz: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Segundo lugar, precisamos estar equipados de uma vida justa. Vamos olhar para o versículo 14. Ele diz assim: e vestindo a couraça da justiça. Queridos, esta vida justa, ela tem o seu início na justificação. Quando Paulo diz em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Você e eu somos justos, porque fomos justificados em Cristo Jesus. Fomos justos para praticar a justiça. Vocês se lembram lá no capítulo 9, aliás, capítulo 1, versículo 9, de 1 João, quando ele fala sobre confissão de pecado? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A gente confessa os pecados, mas nós não confessamos as nossas injustiças. Queridos irmãos, essa couraça da justiça, ela protege essa área do coração, dos sentimentos. É aquilo que Salomão nos ensina no capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Uma das armas
mais terríveis que nós encontramos aqui nesse texto, no versículo 16, são os chamados dardos inflamados. Dardos inflamados significa de fogo, dardos de fogo, que tinham o poder de incendiar os escudos. Sabe qual é a representatividade que tem esses dardos? Isso significa, irmãos, esses dardos, que eles têm um forte poder de provocar desejos ardentes de pecar. Tem dia que você amanhece, né? Primeira mulher que eu vejo, meu Deus, quando eu vejo aquela irmã, aperto a mão dela, eu não sei, eu sinto uma coisa, parece que existe, assim, uma química entre eu e ela. A gente fica arrepiado, quando aquela irmã toca em mim, eu sinto arrepio. É o desejo, isso é um dardo que está em plena atividade na sua vida. Não posso ver uma adolescente bonita se banhando, eu fico logo, eu não aguento. Dardos inflamados do maligno. Queridos irmãos, mas também essa questão da justiça, quando ele fala aqui sobre a justiça, ele está se referindo, amados irmãos, a uma conduta íntegra diante de Deus e dos homens. Significa praticar a justiça nas nossas relações familiares. Em qualquer área da nossa vida, a justiça tem que estar presente. Por exemplo, abrir mão do que não é tão importante, fazer promessas e cumprir, ver o lado bom dos entes queridos, não culpar o outro por tudo, a culpa é sua, não. Saber pedir perdão, não ser dominador, sufocando o outro, respeitar o espaço e os gostos do outro, não ser egocêntrico na relação sexual, saber dizer muito obrigado e não ser bruto, ignorante com a esposa. Isso significa ser justo. Em terceiro lugar, precisamos estar equipados de uma vida dedicada ao Evangelho. Vamos olhar para o versículo 15. Paulo diz assim: tenham os pés com a preparação do Evangelho da paz. Eu vou repetir. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Aqui também é a representatividade de um estilo de vida. A preparação do Evangelho da paz significa uma disposição de ânimo e resoluta ao Evangelho com fidelidade. Trazendo para o contexto familiar, irmãos, significa que essa família necessita estar envolvida na igreja, edificada sobre a rocha. Porque tem famílias que participam dos cultos da igreja, mas não estão envolvidas na igreja. Várias programações maravilhosas o pastor proporciona. Encontros de casais. Somente alguns, não. Esse encontro de casais aí é só para quem está passando por crises. O pastor proporciona um acampamento de crescimento espiritual para os filhos e os pais não se interessam de enviá-los. Queridos irmãos, é interessante, em Mateus capítulo 7, quando Jesus diz, falando sobre a rocha,
ele diz: toda casa que é edificada sobre a areia, vêm as tempestades e conseguem destruir aquela casa. Mas toda casa que está edificada sobre a rocha é quem? É Cristo. Vêm as lutas, as investidas, as crises, as dificuldades, mas não conseguem destruir aquela casa, aquela família, porque ela está estruturada na rocha. E interessante, irmãos, que Jesus não está dizendo que o problema não são as tempestades. Jesus não está focalizando as tempestades como o foco principal da sua mensagem. Ele está focalizando a casa edificada sobre a rocha. Porque se essa casa está edificada sobre a rocha, pode vir o que vier, não consegue destruir aquela casa. Mas, amados irmãos, porque ela está estruturada na rocha, é uma casa que está completamente submetida a Deus. Resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Mas não é apenas resistir o diabo, significa também se submeter a Deus. Obedecer a Deus significa estar edificada sobre a rocha. Queridos irmãos, mas infelizmente, amados irmãos, muitas pessoas estão substituindo a oração, campanhas, a obediência por oração apenas. Nós gostamos muito de mágicas. Pastor, ora por mim que o negócio está difícil lá em casa. Minha família está uma bagunça, o negócio está difícil. Ora para Deus melhorar. Vou fazer uma campanha e vou levar essa rocha, vou levar esse silêncio, vou levar esse objeto que está ungido, porque certamente Deus vai trazer vitória sobre a minha casa. Isso não funciona se você não obedece. Você tem que orar, mas também você tem que obedecer. As pessoas estão substituindo a obediência por essas mágicas que na realidade não trazem nenhuma mudança, nenhuma vitória consistente na sua casa. Queridos irmãos, a sua família precisa ser uma equipe de combatentes. Até o seu filho adolescente, ele precisa ser um combatente. Mas infelizmente, amados irmãos, a integração da família, a dedicação da família na igreja, ela tem sofrido muitas vezes a interferência de problemas que trazem sérios prejuízos. Principalmente quando nós priorizamos o trivial, porque tem famílias que priorizam mais o passeio, a descontração, do que ir para a igreja do Senhor. E o nosso apelo é que você saia daqui nessa noite decidido como a casa de Estéfanas, no capítulo 16, versículo 15. Olha que coisa interessante de 1 Coríntios. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Tem como destruir uma casa dessa, que se consagrou ao reino de Deus, que se consagrou ao Evangelho, que está envolvida na casa de Deus? Não tem. Porque quando a igreja, irmãos, quando a igreja está investindo na família, ela está investindo no sentido de fortalecer a sua casa. A sua família jamais será fortalecida se você não se posicionar a ser um membro mais ativo, a ter uma família mais envolvida na obra de Deus.
Esta armadura, amados, pode proteger cada membro da nossa família, bem como a nós mesmos, e ensinar-lhes os preceitos da verdade e do conhecimento do Evangelho. Uma vez que você está em paz com Deus, que ele fala sobre a questão da paz aqui, precisa estar também em paz e comunhão com todos da família. Mas alguns, talvez não de vocês, mas alguns dizem, paz. Olha que coisa interessante, irmãos. Evangelho da paz. Vivam o Evangelho da paz. Olha que instrumento poderoso que ele está dizendo, irmãos. Que coisa impressionante. Vivam o Evangelho da paz. Mas alguns dizem, paz pelo amor de Deus nessa casa. Quero paz nessa casa. Não aguentam mais segurar suas emoções no meio de uma discussão. Somente guerras, desavenças, gritos, incompreensões, brigas, teimosias, reclamações constantes de iras. A esses, a harmonia parece-lhes um sonho que lhes escapou e precisa recuperá-lo. Existe uma guerra de palavras. É um brigando contra o outro. É um gritando contra o outro. Como é que essa família pode dizer que é uma família que triunfa sobre o mal? A porta está aberta. Porque a Bíblia diz, amados irmãos, que a outra área de fraqueza que Satanás ataca é a raiva não resolvida. Por isso que ele diz no capítulo 4, versículos 26 e 27, quando vocês ficarem irados, não pequem. Vocês, como seres humanos, podem ficar irados, mas esta ira não pode dominar a vida de vocês, o coração de vocês. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Se você ainda permanece com aquele coração amargurado, irado, é um dardo, é um toque, é uma influência do inimigo. Infelizmente, o diabo potencializa, irmãos, pequenas divergências a se evoluírem para grandes problemas. Às vezes uma coisa simples que a esposa fez e o marido está fazendo daquela coisa simples uma tempestade em copo de água. Em quarto lugar, precisamos estar equipados de uma confiança inabalável nas Escrituras. Versículo 16. Segurando sempre, não é de vez em quando, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esta fé aqui, amados, não é a fé salvadora, porque eles já eram salvos. É uma fé viva, que se deixa ser persuadida pelas verdades do Evangelho. Como famílias, devemos ter o compromisso de permanecer na palavra. Permanecer na palavra não é você andar com a Bíblia. É você andar em obediência à palavra de Deus. Como diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, Jesus dizendo, se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Amém, amados irmãos? Permanecer na palavra. Isso significa também que nós precisamos, irmãos, declarar palavras proféticas de vitórias pela fé sobre os nossos filhos. Eu já ouvi pessoas dizendo, seus filhos não têm valor,
não tem jeito para o seu filho. Eu já vi vários irmãos ouvindo isso e voltando para casa chorando, arrasado. Mas, amados irmãos, preste atenção nesses versículos que nós podemos fazer nessa noite. Uma palavra profética sobre os nossos filhos. Quem tem filho aqui, diga amém. Então levante sua mão e repita comigo. Diga assim: pela fé, todos os meus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz de meus filhos. Isaías 54, 13. Isaías 61, 9. Diga isso, Isaías 61, 9. Está escrito: meus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações. Todos saberão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Está escrito em Isaías 65, versículo 23. Os meus filhos não trabalharão inutilmente, e meus filhos não serão condenados à desgraça, pois são um povo abençoado pelo Senhor. E os meus filhos também serão abençoados em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, amados irmãos. Essas são palavras proféticas que você precisa dizer diariamente. Ah, mas o meu filho está envolvido com drogas. Não me interessa. O interessante, o importante é que você vai dizer a palavra de Deus com autoridade para o seu filho. Em nome de Jesus Cristo. Em quinto lugar, precisamos estar equipados de uma mente dominada pela palavra de Deus. Vamos olhar para o versículo 17. Usem também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, irmãos, a conexão perfeita aqui nesse versículo entre capacete e palavra, e a espada. Sabe o que significa isso, irmãos? Que nós precisamos disciplinar a nossa mente, principalmente naquilo que a gente vê. Davi, no Salmo 101, versículo 3, ele diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. A mente, amados irmãos, todos vocês já sabem, é um campo fértil de investimentos do diabo. 2 Coríntios fala sobre isso, que Satanás ludibriou, enganou Eva na sua mente. O cristão não pode ter uma mente mundana, porque às vezes ele tem uma indumentária de crente, ele tem um linguajar de crente, ele canta músicas de crente, ele faz tudo que um crente deve fazer, mas ele tem uma mente de um mundano. Paulo, já sabendo disso, ele diz no capítulo 4, versículo 17: portanto, digo isto, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, os idólatras, os mundanos, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles andam de acordo com as suas opiniões, suas filosofias, o seu pensamento. Ah, está aqui na minha cabeça, eu vou fazer o que está na minha cabeça. Mas o crente não deve fazer o que está na sua cabeça. O crente tem que fazer aquilo que está na palavra de Deus. Infelizmente, amados irmãos, Satanás tem usado a mente de muitos crentes através de uma coisa muito séria, chamada fantasias sexuais, imagens
promíscuas. Eu, quando era pastor aqui em Brasília, tinha um sujeito que se dizia que era crente na igreja. E ele dizia claramente: eu só sei fazer amor com a minha igreja, com a minha esposa, se ela se vestir de tiazinha e se ela me acorrentar na cama. E o outro, sem vergonha, disse assim: eu só sei me relacionar com a minha esposa se eu tomar meio litro de uísque. E o outro, sem vergonha, disse assim: eu só sei ter uma relação boa, prazerosa com minha esposa se eu assistir um filme erótico. São fantasias eróticas, pecaminosas, porque, amados irmãos, preste atenção, não é uma heresia que eu vou falar. Existem fantasias sexuais que são sadias. Sabia disso? Se você ler o livro de Cantares, você vai encontrar coisas sadias. Eu poderia dizer algumas delas. Eu, quando era pequeno, tinha mais ou menos meus 15 anos, e a minha mãe, quando ia dormir toda noite, ela tomava um banho de talco. Aí eu disse: mãe, por que a senhora todo dia coloca talco no seu corpo? A minha mãe, tradicional: que isso, menino? Não é da tua conta, não. Ela ficou... Era uma espécie de fantasia que meu pai tinha. Sadio. Mas, infelizmente, Satanás tem usado isso. Satanás tem penetrado na vida de alguns casais, dizendo que isso é permitido. A mente, amados irmãos, que armazena a palavra de Deus, ela sabe muito bem discernir as coisas, as estratégias do inimigo. Hebreus fala sobre essa questão, que a palavra de Deus, ela é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. O inimigo, ele pode influenciar o nosso coração. Influenciou o coração de Ananias e Safiras. Mas, queridos irmãos, quantas e quantas vezes eu estava orando ao Senhor, buscando a Deus com tanta sinceridade, e Ele traz uma imagem pervertida, e aí de repente vem aquela frieza, aquela vontade de parar de orar. E sabe o que é que eu faço, irmãos, quando vem isso? E isso funciona de uma forma perfeita, maravilhosa. Eu digo: está escrito que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. E eu levo cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Impressionante como isso funciona de forma instantânea. Você está usando a palavra de Deus, irmãos, e ela é poderosa. Mas existe um versículo maravilhoso, irmãos, que eu considero a peneira dos nossos pensamentos. Filipenses 4:8. Quando ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aqui está uma peneira dos nossos pensamentos. Se você quer saber se esses pensamentos procedem de Deus ou não. Queridos irmãos, infelizmente, muitos crentes dão pouco valor à mente, à razão, ao conhecimento também intelectual. Esse equipamento aqui, que Paulo está dizendo, irmãos, representa argumentos persuasivos da palavra de Deus. Aquilo que Jesus fez em Mateus capítulo 4, quando o próprio diabo tentou Jesus usando a palavra. E Jesus disse o quê? Está escrito, está escrito, está escrito. O problema é que a gente não diz está escrito. Seus filhos não têm solução para ele.
seu marido nunca vai se converter. Aí você está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa enfermidade você vai morrer com ela. Está escrito: o Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades. Aleluia! Citar a palavra, combater as artimanhas de Satanás através da palavra de Deus, que é poderosa. Amém, amados? Em sexto e último lugar, queridos, com a mente equipada, estaremos preparatíssimos para essa batalha. Você precisa armazenar a palavra de Deus na sua mente. Substituir aquelas mensagens, aquelas teorias que você não abre mão, que se chama fortalezas. Aí eu penso assim, eu vou agir assim, é assim mesmo que eu sou. É a síndrome da Gabriela. Não. Você tem que pensar de acordo com o que a palavra de Deus diz. Pensai nas coisas lá do alto. Em último lugar, precisamos fazer da oração a única opção para a nossa sobrevivência. As armas estão aí à disposição. O Senhor nos dá essas armas. Mas, queridos irmãos, se nós também não vivermos uma vida de oração, nós não teremos uma batalha eficiente contra as obras das trevas, porque é a oração que vai fortalecer. É a oração que vai trazer a capacitação para uma vida vitoriosa. A oração tem que ser o nosso oxigênio. Olha o que diz aí a palavra de Deus no versículo 18. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Súplica que significa pedir as bênçãos de Deus. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigiando, irmãos, significa não sendo um indolente, um preguiçoso, uma pessoa lerda. Significa uma pessoa perseverante, sempre com determinação. Queridos irmãos, é aqui que muitos dizem: aleluia, tem que orar, mulher. Você não quer orar? Vamos orar. Tem marido que só quer saber de orar. Aleluia. Tem mulher que só quer saber de orar, mas esquece de uma orientação extremamente importantíssima sobre essa questão da relação e a questão da oração. Os dois precisam ter uma perfeita conexão, uma perfeita união. E aí ele diz, 1 Coríntios 7:5, ele diz assim: não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo. Ou seja, você quer orar? Para se dedicarem à oração. Querida, eu estou querendo fazer um período de consagração durante a semana, a próxima semana. Como é que você está? Beleza, bem. Essa semana é a semana que eu estou na bênção. Você não pode nem chegar perto. Aleluia, vou fazer jejum essa semana. Tem que haver o que, irmãos? Um acerto entre o casal. Porque existem maridos, existem esposas que são nota 10 de joelho ao lado da cama. Mas existem maridos e esposas que é um 0 à esquerda em cima da cama. Os dois precisam estar em plena conexão, em plena concordância, para que o inimigo não tenha acesso. Preste atenção, queridos irmãos, eu vou dizer uma coisa muito séria, o pastor até me falou, não é encontro de casais, mas eu tenho que falar isso, porque envolve família. Toda vez que a mulher, ou até mesmo o marido, está negando uma relação, com certeza pode ter uma ação de Satanás. Pode ter. Cada caso é um caso. Precisa ser analisado. É aquela mulher,
O marido chega cansado, doido para dar uma coxa, um abraço na esposa, né? Vem do trabalho. Não me toques porque eu estou jejuando. Não faça isso não, você. Mas lá no trabalho, ele está sendo olhado. E aí o marido começa a ter um comportamento estranho. Quando chega na igreja, pastor, ore por mim, porque a luta está grande em casa. Meu marido está falando de separação. Meu marido está sendo atraído por outra mulher, sem sabedoria. E aí o texto diz aqui, amados irmãos, não privem uma ou outra, a não ser por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem. Um casal precisa orar juntos. Tem marido que não ora com a esposa. Tem pai que não ora com o filho. Tem filho que não ora com o irmão. Ninguém ora nessa casa, ninguém lê a Bíblia nessa casa, ninguém faz culto nessa casa. Queridos irmãos, e aí ele continua, depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tentem vocês por não terem domínio próprio. Precisamos fazer um jejum, amados irmãos. Não um jejum de comida apenas, mas um jejum de tudo aquilo que não presta e que não serve para a unidade da família. Concluindo, amados irmãos, essa é a melhor parte da mensagem, né? Concluindo, né? Concluindo, aleluia. Deus providenciou uma armadura para nossa proteção na batalha. Portanto, lembrem-se diariamente de que vocês devem vestir a armadura, nunca tirá-la. Lembrem-se, seus filhos, de que eles também devem vestir a armadura. Colocar a armadura significa andar na plenitude daquilo que cada peça representa. Ainda que um membro da sua família não esteja tão correto, você precisa acreditar e fazer guerra para libertá-lo. Funciona, amados irmãos. Você vai orar pelo seu marido que tem uma cabeça dura para o Evangelho. Em nome de Jesus, larga esse espírito de cegueira na mente do meu marido. Mas não é na frente dele. É com sabedoria. O marido fala alguma coisa assim, meu bem, eu entendo que você não entende o Evangelho, eu sei que é o inimigo que está te usando, meu bem. Sem sabedoria. O marido está trabalhando, você ora e diz, em nome de Jesus, espírito de cegueira, largue o coração, a mente do meu filho, a mente do meu marido, começa a fazer isso, você vai ver o que Deus vai fazer. Recentemente tive uma experiência maravilhosa, qualquer dia a gente conta, em nome de Jesus. O vício, as drogas e o álcool não são maiores do que a promessa de Deus. A escravidão do pecado não é maior do que a promessa de Deus. Não importa em que circunstâncias possamos estar. Se estamos em Cristo, já somos vencedores nessa batalha. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.